E aí, pessoal, beleza? Bem-vindo a mais uma aula do nosso curso e hoje a gente vai ver sobre as especificações dos processadores da Intel. Então, vamos direto aqui para o assunto na tela do computador. A Intel, ela tem um site, começa ARC, né, ark.intel, que ele tem todas as informações dos processadores da Intel. Então, vai ter as especificações que vêm em cada um dos processadores e é muito útil na hora da gente comprar, quiser comparar processador e ter uma ideia das especificações gerais. Novamente, para processador, a gente compra mais baseado em testes reais do que nas especificações fornecidas pelo fabricante. Mas pode ser do seu interesse para tirar alguma dúvida, ver alguma curiosidade, ver a frequência, ver o quanto que é maior de um para o outro. Então a gente vai mostrar isso nesse vídeo aqui. Se a gente pesquisar por qualquer modelo de processador da Intel, por exemplo, i3 10100 e seguido por ARC, a gente vai cair no primeiro link, que vai ser justamente esse site aqui da Intel. E aí aqui a gente vai ter várias especificações do processador, a gente pode até colocar em português ou em inglês aqui, dá para mudar o idioma. E aí aqui a gente tem, né, então, qual que é a geração, quando que foi lançado o processador, várias coisas que em alguns campos eles até dão uma explicadinha no que é, mas eu vou passar nelas aqui com você para você ficar mais familiarizado com isso. Eu coloquei aqui, até comparando 3 processadores Intel, até para a gente discutir um pouco o que a gente viu nas aulas anteriores. A questão de diferença de gerações, a questão da frequência, como isso muda, às vezes de um i3 para um i5. Então vamos lá. O que eu peguei aqui foi um i3 10100, um i5 10400 e um i5 12400. Se você se lembra da aula anterior de código, a gente sabe que esses dois primeiros são de 10ª geração e esse terceiro aqui de 12ª. Com gerações a gente tem melhorias aí no desempenho dos processadores. A gente sabe também que o i5 é superior ao i3, então ele vai ter características e especificações com números mais elevados, que vão gerar um desempenho maior para ele. E a gente sabe que por esses processadores não terem F escrito no código, eles não têm F, a gente sabe que eles têm vídeo integrado. Então você pode só comprar um processador desse, colocar no seu computador, que ele já vai dar vídeo na tela, ele já vai ligar, dar imagem, vai dar para jogar jogos e tal. Não precisa de uma placa de vídeo dedicada. Mas pode ser que seja bom, às vezes, ter uma placa de vídeo dedicada também para aumentar o desempenho. E aí, no caso de você ter um processador de desktop sem o F aqui e colocar uma placa de vídeo dedicada, o vídeo que tem no processador ele fica inutilizado. E se você então já for comprar realmente com uma placa de vídeo dedicada, já estiver pensando nisso, às vezes vale a pena já comprar um processador que tem o F, que você vai pagar menos por isso. Só para dar um exemplo aqui, olha só, o i5, i3 lá, 10.100, R$ 857, R$ 900. Se a gente pegar o modelo F, que é o modelo sem vídeo, olha só, R$ 500, 497, então fica mais barato. Então se a gente não precisar de vídeo integrado, já tiver uma placa de vídeo, vale a pena os modelos F aqui. Isso é uma das coisas importantes da gente falar de processador Intel, que nem todo mundo sabe e vale a pena prestar atenção na hora de comprar. Vamos lá comparar esses processadores. Aqui a coleção deles já fala qual que é a geração. Se você não sabia pelo código, está escrito aqui também, então eu tenho esse dado. Se é de desktop, de notebook, no caso eu peguei processadores de desktop aqui. A gente tem também aqui o status do processador, que significa que ele foi lançado e não foi descontinuado. Em caso de processadores muito antigos, às vezes aparece aqui discontinued, né, que já saiu de linha, não vende mais. A gente tem até aqui quando que ele foi lançado, o quarter do ano, então a gente tem aqui a data de lançamento. A litografia é mais ou menos o tamanho ali do transistor, na verdade é a tecnologia usada para fabricar o transistor que vai gerar esse tamanho. Quanto menor a litografia, mais transistores cabe em um mesmo espaço físico, deixa os componentes mais próximos, aumenta o desempenho. Então a gente vê aqui que foi de 14 nanômetros, que já é muito pequeno, é muito menor que um fio de cabelo, para a Intel 7, que eles falam 7 como se fosse 7 nanômetros, mas na verdade não é bem isso, é um pouco maior, é cerca de 10 aí para esse Intel 7. Enfim, esse Intel 7 é um transistor menor, ou seja, cabe mais transistor em um mesmo chip e mais desempenho. Aqui a gente tem algumas questões de onde é usado, em PCs, em tablets, e também a gente tem o preço recomendado para o consumidor. Então aqui a gente vê o preço que é recomendado em dólar, né, no lançamento desse processador, e tem o preço em real também que a gente encontra no mercado hoje. Eu peguei esses 3 modelos justamente para a gente ter eles no mercado hoje e poder também colocar o preço em real aqui. Aí a próxima etapa que a gente tem de especificações de CPU, que talvez são as mais importantes, que o pessoal mais olha, é justamente o número de núcleos, os cores, né? Aqui a gente tem que o i3 ele tem 4, se a gente sobe para um i5 de mesma geração, o i5 já tem 6. E se a gente sobe para às vezes um i5 de outra geração, poderia ter mais, mas nesse caso ele tem 6 núcleos também, um i5 de 12. Então aqui tem o número de núcleos. A gente tem aqui então que todos esses
processadores mais novos já suportam esses SMT, então a gente tem o dobro de núcleos físicos para núcleos fictícios. A frequência turbo máxima do processador, então aqui é 4.3, 4.3, 4.4 GHz, que são o número de bilhões de operações que ele faz por segundo, mas também não dá para comparar só nisso, viu? Esse é um dos números, o que vale mais é o teste real, porque também o tempo que ele vai manter nessa frequência de turbo, quais instruções que ele vai executar nessa frequência de turbo, dependem de muitos fatores, e assim, dá uma ideia geral do processador, mas não é tudo também, principalmente aqui que a gente está comparando gerações diferentes. Mas aqui já dá para ter uma ideia, olha só, o i3 e o i5, os dois têm o mesmo de turbo, a frequência base do i3 é até maior, é 3.6, e a do i5 é 2.9 GHz, então a gente percebe aqui que o i5 até fica um pouco menos a frequência ali quando não está precisando, isso é até bom para o consumo de energia. E a gente tem também uma informação importante aqui que é o cache, que eu falei no outro vídeo, que é uma memória muito rápida acessada ali no processador pelos núcleos. Então ela é compartilhada pelos núcleos e ele não precisa ir até a memória RAM para acessar essa memória. Para a gente ter uma ideia, olha só, 6 megabytes. Isso aqui é 1000 vezes menor do que 6 gigabytes, que seria mais ou menos o tamanho de uma memória RAM de computador mesmo. Então ela é muito, muito menor, essa memória cache, mas ela, como está dentro do processador, é muito rápida para ser acessada. Então é importante que esse número seja maior. A gente tem o dobro aqui para o Intel i5 do que tem no i3, e quando aumentou para outra geração, a 12ª, a gente tem até aqui 18, que é mais ainda do que 3 vezes o i3 de 10ª geração. Só esses números também, gente, não serve para comprar processador, é só para dar uma ideia, viu? Não é isso que você vai usar para comprar um processador. Para ter uma ideia também, se ele tem mais núcleos, faz mais sentido ele ter mais cache também, porque ele tem mais núcleos que vão precisar usar essa memória. Aqui as especificações de memória pode ser muito útil para quando você está montando um PC e quer ver a máxima memória que o seu computador vai poder ter. Nesse caso aqui, para todos os processadores é 128 GB. Acontece também que isso pode depender do fabricante da placa-mãe colocar um outro limite aí. Às vezes o sistema operacional pode impor também um limite, mas esse daqui é o limite do processador de 128 GB de RAM. Acredito que ninguém vai chegar nisso aí, então não é uma coisa que a gente tem que preocupar muito. Aqui também mostra a frequência máxima que a memória RAM na teoria suporta. Acaba que pode passar disso, mas isso é o que eles recomendam ali, o máximo suportado. Então a gente tem aqui memória RAM do tipo DDR4 para ser compatível com esse processador, com uma memória de 2666 MHz. Mas aqui, quando a gente vê no Intel de nova geração, ele já aceita 3200. Esse MTS é Mega Transfer Per Second. É porque, na verdade, o 266 aqui não é megahertz. Tem uma confusão aí, porque, na verdade, o DDR é dobro de ciclos, mas, para deixar simples, vamos falar megahertz. Então, esse aqui aceita até 3200 megahertz. Às vezes é bom a gente colocar uma memória aí no máximo que o processador suporta, para ele ter um desempenho ainda melhor. Às vezes também faz pouca diferença aumentar essa frequência. Então, depende de cada caso de processador, vale a pena pesquisar para o seu modelo específico. Aqui o número de canais de memória que o processador suporta, a gente tem normalmente 2 ou 4 canais. Mesmo aquelas placas-mãe que tem 4 canais de memória, ali 4 na verdade slots de memória, não necessariamente ela vai ter 4 canais, pode ser que ela só tenha 2, que é a maioria dos casos. Então a maioria de processador dessa família do Core, dos Ryzen, é tudo 2 canais de memória, não muda muito disso. Mas a largura de banda da memória, que é a velocidade máxima para acessar os dados na memória, e também se suporta a memória do tipo SCC, que é a memória do servidor. Nesse caso não suporta. A gente vê esse suporte de memória SCC, que é uma memória RAM que ela tem uma provisão para corrigir erros que causariam o sistema perder um bit por uma informação oposta. Então, um 0 virar 1, que pode acontecer aleatoriamente, a memória SCC evita esse tipo de erro e com isso ela é mais segura para manter os dados de forma confiável. Então, para servidor é muito usada, a gente tem isso nos processadores, por exemplo, Xeon. Eu sei, é especificação pra caramba e não precisa decorar tudo, saber isso tudo de cor. Se você quiser, consulta esse vídeo de novo, mas é só para dar uma ideia mesmo do que são as especificações. Depois a gente vai falar mais dos benchmarks em outras aulas do curso, que são muito mais importantes do que só as especificações. Mas espero que com isso você esteja tendo uma boa ideia e agora a gente volta para falar aqui das especificações da placa de vídeo integrada nesse processador. Esses processadores, igual eu disse, eles não têm o F lá no título, então são processadores que têm vídeo integrado. No caso aqui, a primeira informação que fala nas especificações é qual vídeo integrado é esse. No caso do i3 e do i5 de 10ª geração, é o UHD Graphics 630. No caso do outro aqui, é o 730.
Até vou colocar aqui na tela uma comparação de desempenho aí desses dois, do 630 para o 730, para você ter uma ideia de quantos FPS a mais daria em um jogo. Não é muita coisa, essas placas de vídeo da Intel integradas não são tão boas assim. Agora eles lançaram uma nova, que é aquela Iris, não sei como é que fala isso, que presta aí para um desempenho um pouco melhor. Mas hoje em dia os Ryzen da AMD estão ganhando aí nas placas de vídeo integrada. Aqui a gente tem também a frequência base, que vai estar rodando esse vídeo, a frequência máxima que ele vai atingir. A gente vê então que aumentando aqui a geração, a gente consegue uma frequência maior também aqui, mas isso não é tudo, mas só mostrando que mudou aqui para o 12ª. A gente tem informações aqui também da máxima resolução aceitas em várias condições, suporte a qual DirectX, esse do DirectX e OpenGL é até uma informação importante. Isso aconteceu comigo até. Eu estava tentando rodar um jogo novo numa placa de vídeo muito antiga, uma GTX 260. Ela tinha suporte só para DirectX até o 9. Então não estava rodando o jogo lá, não estava tendo recurso o suficiente, não estava compatível, não estava conseguindo nem abrir o jogo. Isso é um problema que você pode ter se você não tem uma versão do DirectX desatualizada. Então aqui a gente vê qual que é a última versão que ele suporta. Aqui também o número máximo de telas que você pode conectar aí de saída de vídeo, aqui no caso são 3, depois 4 telas. Isso para o vídeo do processador. Se você tiver uma placa de vídeo dedicada, aí já muda para as especificações da placa de vídeo dedicada. E aí você pode ignorar essa seção aqui toda se você for comprar uma placa de vídeo dedicada aí para o seu setup. As informações aqui de expansão também, elas são importantes para a placa de vídeo dedicada mesmo. Essa daqui sim você tem que preocupar se você for comprar um processador e colocar uma placa de vídeo dedicada nele. A gente vê que esse 3 e 5 de 10ª geração, eles aceitam o PCI Express 3.0, que é uma versão aí de comunicação. É aquele lugar que você conecta a placa de vídeo, aquela transmissão ali é feita por um protocolo que é o PCI Express, e hoje em dia o 3.0 é o mais usado. Só que já começaram a ter placas que usam o 4.0, por exemplo, uma 3080, 3090, e que vale a pena ter um 4.0. Então, nesse caso, um processador mais recente, ele vai suportar essa tecnologia do PCI Express 4.0 e até o 5.0, que ainda está em desenvolvimento. A gente tem também o número de lanes, de corredores aí, acho que corredores é a palavra certa, lanes que a gente tem do PCI Express. Quando a gente tem 16, é justamente suficiente para a placa de vídeo. Se você colocar, por exemplo, um SSD M.2 NVMe ali, ele também compartilha dessas lanes, e pode ser, num caso muito hipotético, que elas congestionem, porque você só tem 16 e está tentando colocar 16 na placa de vídeo mais 4 de um SSD. Que nesse caso aqui daria, porque você tem 20, mas nesse caso aqui, 16, poderia dar um congestionamento. Na prática, não acontece muito, porque 16 daria para gerenciar entre a placa de vídeo e o SSD numa boa ali, na maior parte do tempo. Mas isso é uma coisa para ter em mente. Quanto mais aqui, mais a gente consegue simultaneamente estar usando o máximo potencial do SSD e da placa de vídeo. Outra coisa que você deve preocupar na hora de comprar um processador é a questão do socket suportado. Aqui para os processadores, a gente sempre tem que olhar esse número para ver se a placa-mãe vai ter esse suporte para esse socket. Aqui a gente tem o LGA 1200 para os processadores de 10ª geração, o 11ª também ficou nesse mesmo socket, LGA 1200, e os de 12ª já foram para o LGA 1700, que é um outro socket físico. Ou seja, se você comprar um processador de 12ª geração, você não encaixa nas placas-mãe que antes suportavam os processadores de 10ª e 11ª. E a mesma coisa, se você pegar um processador de 11ª ou de 10ª, você não coloca numa placa-mãe que tem um socket para o de 12ª, que é esse aqui, LGA 1700. Aqui fala também a máxima temperatura que ele pode ser submetido, a T-junction, né, temperatura ali do processador máxima, que ele pode atingir 100 graus. Antigamente eu via mais 95, agora eu tô vendo 100 graus. Parece que eles aumentaram um pouco esse limite aceitável. O que acontece? Se chegar em 100 graus, é muito provável que o próprio sistema ele tenha uma trava para ele desligar e não passar dessa temperatura. Não é uma coisa que a gente tem que preocupar no dia a dia, porque normalmente a gente também vai rodar o processador numa temperatura menor, até para ele ter uma vida útil mais longa. Então, para isso, a gente já roda o processador bem menos do que isso. Não é uma coisa de preocupar muito. Aqui é o tamanho dele, né? O package size, o tamanho completo do processador ali. E por último, tecnologias avançadas que o processador tem.
Isso é interessante porque quantas gerações novas a gente vai chegando com novas tecnologias também no processador. Mas são muitos nomes, são muitas tecnologias e a gente precisaria de um vídeo diferente para cobrir cada um desses detalhes. E também não é tão importante assim, mas pode ser que na hora de você comprar, às vezes um recurso novo seja do seu interesse. Eu mesmo não vejo muito interesse em ficar olhando essas tecnologias específicas. Não são especificações que eu preocuparia muito. Agora eu vi que eu esqueci de falar da especificação do TDP. O TDP é o Thermal Design Power, é a potência que o processador foi projetado para operar. Antigamente a Intel falava que 65 watts para o processador, e isso era a potência que era esperado consumir numa frequência normal de funcionamento. Só que também isso passa desse valor de 65. Então hoje o que a Intel faz nos processadores é falar qual que é a potência de base, que no caso desses 5 também é 65 watts, e fala também qual que é o máximo turbo power, a potência máxima que o processador pode drenar caso todos os núcleos aí estejam lá na potência Turbo Frequency, operando no máximo em um jogo muito demandante, uma tarefa bem demandante do PC, ele poderia chegar a gastar 117 watts. E essa informação é muito boa porque ajuda melhor a gente a dimensionar a fonte do computador, que a gente também vai ver mais na aula de fonte. Se você tiver alguma dúvida a mais sobre essas especificações, eu sugiro que você consulte o site da própria Intel e veja ali a documentação que lá explica também o que é cada uma das especificações. Às vezes algumas falta algum detalhe que eu falei aqui, eu acho que a minha explicação complementa um pouco o que está ali, mas no geral, não fica muito preso nas especificações na hora que você for comprar o seu processador. É mais importante você olhar os testes reais de desempenho do que as especificações. E aí para isso, eu recomendo 2 canais aí bem legais. Um deles é o Gamer Nexus, lá dos Estados Unidos. Se você fala inglês e entende aí, é uma boa referência para olhar comparativos de processador. E um outro bem legal é o site AnandTech, que eu vou deixar um link para esses dois também na descrição aqui, e vale a pena consultar se você quiser comparar desempenho de processadores. Tem muitas outras referências, inclusive muito conteúdo aqui no YouTube que você pode achar sobre comparação. E vale mais a pena ver os testes do que ficar vendo só os números mesmo que os fabricantes fornecem. Espero que tenham gostado dessa aula, a gente se vê na próxima. Um abraço e até mais. Valeu!